Adesivos estruturais, uma ferramenta para o mercado automotivo. Quem vai apresentar é nosso parceiro especialista em adesivos, o Gabriel Matos da Silva, gerente de contas e serviço técnico da Parker Lord. Então, ele já está conosco, ele já vai aparecer. Gabriel, fique à vontade. Boa tarde a todos, boa tarde, Simone. É um prazer falar no painel automotivo. Esse painel aqui é um painel que me deixa bastante feliz, porque quando eu penso em mercado automotivo, eu sempre penso em evolução, em coisas novas, em topo da cadeia, um mercado que puxa as inovações no nosso país. Pode passar, Hermas. Eu sempre linko, né? A gente sempre linka a revolução industrial com o mercado automotivo, porque tem muito a ver. Pode passar, Herman, próximos slides. A gente vê cada vez mais os processos produtivos em constante evolução, né? Então o termo indústria 4.0, ele hoje é comum no nosso dia a dia. Nós sempre utilizamos ele quando nos referimos a processos cada vez mais inovadores. A primeira revolução industrial no século XVIII implementou a mecânica, os motores a vapor. A segunda revolução industrial, século XIX, teve como grande feito a inclusão da energia elétrica. A terceira, mais recente, incluiu a automação. A gente está sempre em grande evolução com a fusão dos mundos físicos, digitais e biológicos. Agora eu tenho uma pergunta para você. Será que a gente conhece todos os métodos de processamento mais recentes que estão disponíveis hoje para nós? Será que nós entendemos que unir materiais é extremamente importante para um processo? Será que você conhece o adesivo estrutural e o que ele pode agregar para o seu processo e para o seu projeto de engenharia? Nós vivemos hoje na quarta revolução industrial. E eu falo a vocês que muitas pessoas ainda não tiveram o privilégio de ter contato com o adesivo estrutural e com tudo que ele pode gerar de benefícios. Por isso eu apresento a vocês agora um case de sucesso, cujo título é Comportamento Estrutural de uma peça feita para o mercado de ônibus. Uma estrutura de rampa de acesso para deficiente. Um projeto muito bonito, um projeto com caráter inclusive inclusivo, que é essa rampa de acesso para cadeirantes, no caso. Essa rampa de acesso, pessoal, ela era, a princípio, feita de metal. Pode passar, Hermes. Nos próximos slides a gente pode ver isso. É uma rampa feita de aço galvanizado, dobrada e soldada. Na próxima figura, você pode ver que também tem um revestimento, que é o tapete superficial, que a gente sempre enxerga quando a gente vai entrar em algum ônibus. É uma peça bem estruturada, mas também, por ser feita de aço, extremamente pesada, incluindo o processo de solda. Aqui é mais uma imagem para vocês entenderem que peça que é essa. Então é um elevador, né, que consegue transportar e conduzir os cadeirantes para dentro do ônibus. Vejamos então qual que é o novo conceito que se propôs, utilizando agora o adesivo estrutural como método de união. Pode passar, Hermes. O objetivo desse projeto foi, então, fazer uma rampa de acesso com compósitos e colada e verificar se ela atende às normas que regem essa aplicação, assim como reduzir peso, custo e tempo de fabricação. Pode passar. Foi utilizado aqui, pessoal, uma das tecnologias que eu acho mais interessantes e incríveis no mercado, que são os painéis sanduíches, também considerados compósitos. Esses painéis, eles têm uma estrutura, um núcleo de colmeia de abelha, em formato de colmeia de abelha, que promove rigidez, resistência, e adicionando, quer dizer, ou reduzindo o peso. Ou seja, são estruturas leves, resistentes e rígidas ao mesmo tempo. Uma combinação espetacular para a indústria automotiva. Qual que foi a proposta, então, Harlan? Pode passar mais uma. A peça proposta ela foi feita com uma estrutura de colmeia de polipropileno. O PP é um produto barato, muito leve e de fácil acesso. Então foi uma estrutura de painel Honeycomb e em cima e embaixo uma chapa metálica de aço pré-pintado. E toda essa chapa foi colada em estruturas de perfil pultrudado no ônibus. Então foi feito um adesivo estrutural, quer dizer, foi colocado um adesivo estrutural para colar tanto essas chapas na estrutura de Honeycomb de PP, como o Honeycomb total na base do ônibus com uma estrutura com um perfil de compósito pultrudado. Essa é uma foto, essa imagem mostra
o Honeycomb de PP, e em cima e embaixo tem uma manta de TNT para facilitar a adesão, para aumentar a área de contato entre a chapa de aço e o perfil e o painel Honeycomb. Pode passar, Hermas. Nós fizemos ensaios mecânicos, pessoal. Qual foi a metodologia, então? A gente queria analisar o peso e o custo. A gente também queria avaliar a propriedade de adesão, já que ela aqui é vital para transferir tensões nessa peça. Né? O adesivo tem que ser capaz de transferir tensão das chapas metálicas para o Honeycomb e de toda a estrutura para os perfis pultrudados. A gente fez um teste de fadiga também, seguindo a norma NBR 15570. Pode passar, Hermes. Então, o que essa norma diz? Esse painel que nós fizemos de Honeycomb, ele tem que ser capaz de levantar no mínimo 250 quilos. E tem que resistir a uma pressão, segundo a norma, de 350 kg-força por metro quadrado. Para simularmos de um jeito muito mais crítico e agressivo, nós colocamos 830 quilos nessa região, nessa placa que nós fizemos. Então, um valor 2,3 vezes maior do que a própria norma pede. Para a gente trabalhar com adesivo, pessoal, a gente tem que sempre selecionar da forma mais adequada, entendendo qual que é o material que a gente vai colar, qual que são as forças que estão envolvidas no projeto, qual que é a aplicação final e qual que é o processo de aplicação. Esses são os pilares que nós temos para indicar o adesivo mais adequado para a sua aplicação. Nesse caso aqui, a gente usou um adesivo estrutural base epóxi, bicomponente, de baixa viscosidade para que ele pudesse se espalhar na superfície do Honeycomb e com tempo de aplicação, que a gente chama de open time, tempo em aberto, de 15 a 20 minutos. E o tempo de movimentação, depois de colar das peças, é de 60 a 90 minutos. Nós fizemos também um ensaio de cisalhamento. Esse ensaio é muito comum no mercado de adesivos, que é um ensaio que você cola corpos de prova, sobrepondo eles com uma distância aqui, com uma sobreposição de 1 polegada, e depois faz um ensaio de cisalhamento no dinamômetro, um ensaio bastante comum no mercado de adesivos estruturais. No nosso caso aqui, a gente fez 2 corpos de prova. Um corpo de prova que foi aço, Honeycomb e aço, e o outro que foi o aço no pultrudado, que é a segunda colagem que foi simulada aqui. Pode passar. Quais foram as condições, pessoal? Foram 3 condições testadas, tá? Simulando aí o que a norma pede e também o dia a dia da peça que vai ser submetida a essas condições. Primeiro, temperatura ambiente. Nós deixamos a temperatura ambiente e tracionamos depois. A gente somou o ciclo, deixou a temperatura ambiente e imerso em água a 23 graus Celsius e depois tracionou. E a terceira condição é uma somatória das 3. Temperatura ambiente, imersão em água, mais exposição a 80 graus Celsius. O outro teste, no próximo slide, é um teste de fadiga. Esse daqui. Então, como foi feito esse teste? A gente fez o painel, colocou numa máquina de fadiga e manteve um ciclo de compressão e liberação, um ciclo de fadiga, de 20 mil ciclos, para depois avaliar qual foi o resultado da peça colada. Seguindo, então. Então, o ciclo de fadiga foi o seguinte: a gente manteve 10 segundos em cima, desceu por 7 segundos e manteve 10 segundos embaixo pressionando. Aí sobe em 7 para 10, desce em 7 para 10. Então esse foi o ciclo de fadiga que nós implementamos, segundo a norma, para testar a eficiência da colagem e da estrutura Honeycomb realizada como proposta. Quais foram os resultados, pessoal? Então, primeiro o teste de cisalhamento, lap shear, que nós colamos antes naquelas 3 condições. Vamos mostrar o gráfico para eles, Hermas. Então, no gráfico agora, no próximo slide, a gente pode ver aqui que, na condição 1, que é a temperatura ambiente, a força deu muito similar à condição 2, que é a temperatura ambiente, mais a imersão do adesivo colado em água, e que a condição 3, que foi temperatura ambiente, mais imersão em água, mais exposição a 80 graus Celsius. Isso nos mostra, pessoal, que o adesivo ele consegue manter a resistência mecânica, mesmo quando imergido em água, e quando você aquece ele. Que é um dos paradigmas que muita gente tem, né? Será que o adesivo consegue resistir a elevadas temperaturas? Sim, consegue, é formulado para isso, e ainda mais a base química epóxi, que é indicada exatamente quando você quer uma elevada resistência a temperaturas e também a exposição de agentes químicos. Podemos passar. E aqui é o, não estou conseguindo ver direito, cisalhamento, aqui seria então a colagem do aço no Honeycomb, que também nós vemos que as cargas resultantes foram muito similares nas 3 condições testadas, mostrando também que, tanto no aço, como no pultrudado, como no Honeycomb, a colagem
aconteceu com grande eficiência e eficácia. Agora com o zoom dá para ver melhor, né, que as cargas atingidas, né, teve uma leve queda, mas veja que ainda muito próximos, valores muito próximos do que a gente conseguiu na condição 1, que seria a nossa referência. Podemos passar daí. Agora, no teste de fadiga, é bem interessante a gente entender o que foi feito aqui. Nós colocamos uma carga 2,4 vezes maior do que a norma de aço pede. Ou seja, nós adotamos uma condição muito mais crítica para realmente entender se existe benefícios e vantagens de ter uma estrutura mais leve e se isso manteria a resistência mecânica. E nós conseguimos comprovar que sim, que isso foi possível. Nós tivemos uma perda dimensional, né, que seria tipo, essa estrutura cedeu só 1 milímetro, depois de 20 mil ciclos, com uma condição de carga muito superior à carga da norma. Ou seja, um excelente resultado em termos de propriedades mecânicas. Conclusão do projeto, pessoal. Conclusão da substituição de compósitos colados em substituição a uma chapa metálica de aço galvanizado. Redução de peso de 61,7%. Excelente resistência mecânica no teste de fadiga, mesmo adotando uma carga muito superior à própria norma dos aços. E claro, tem mais uma aí? Redução de custo, pessoal. 50% de redução de custo quando você adotou compósito mais adesivo, substituindo uma peça metálica num projeto desse, que além de super interessante, também é inclusivo. Qual que é a nossa solução, pessoal, no portfólio de adesivos para você que trabalha no mercado automotivo e busca um adesivo de alto desempenho mecânico? Nós temos desenvolvimento e produção local no Brasil, nossa planta fica em Jundiaí, aqui em Jundiaí, na verdade, onde eu estou hoje, onde eu estou agora, e nós desenvolvemos o adesivo Lord 85225GB. O GB é de glass beads, microesferas de vidro. Então, se você aplica o adesivo nas suas duas chapas e pressiona, não tem problema. As microesferas vão delimitar a espessura ideal de colagem que você precisa ter. Esse adesivo tem elevadíssimo desempenho mecânico, ele adere bem a metais, compósitos, plásticos de engenharia, atingindo cargas muito altas, até 20 megapascal e 1 polegada quadrada, ou seja, quase 1.000 quilos a gente consegue colando 1 polegada só na outra. Então imagine uma linha de colagem, quanto isso não pode gerar de resistência mecânica. Ele tem alta resistência e elevado alongamento de 100%. Ou seja, você consegue ter um adesivo que serve como atenuador de tensões. Se tem duas peças rígidas, você coloca o adesivo no meio, ele consegue compensar as dilatações térmicas diferentes de cada superfície, de cada material, sendo um grande aliado para você que pensa em projetos com materiais diferentes. Tem excelente resistência ao impacto, porque ele alonga 100%, então ele absorve muita energia quando tem impacto, e o tempo de manuseio é menor do que 1 hora. Eu falo menor porque nós temos o 85225 e também temos o 850, que é ainda mais rápido. Então, se o seu processo exige tempos de cura menores, temos soluções, e todos eles, claro, produzidos e desenvolvidos no Brasil pelos nossos pesquisadores. Pessoal, trabalhar com adesivo estrutural é sempre uma evolução, porque colar materiais ainda é uma grande quebra de paradigma. E o adesivo, para nós que trabalhamos com ele e conhecemos, não é só uma forma de colar, não é só um método de união. O adesivo estrutural é uma ferramenta. E essa ferramenta, se bem entendida e bem aplicada, pode gerar, como gerou nesse projeto, redução de peso, resistência mecânica e redução de custos. Se você se interessou por adesivos, tem interesse em testar com os nossos produtos, fique à vontade para entrar em contato comigo através de e-mail, WhatsApp ou LinkedIn. Vai ser um grande prazer conversar com você sobre materiais compósitos e também adesivos estruturais. Pela sua atenção, muito obrigado. Gabriel, muito boa, muitas informações interessantes. Existe uma pergunta aqui. Qual é o maior desafio no setor automotivo quando se fala de adesivo? Qual é a característica que é mais desafiante? Olha, ainda a gente vai cair na questão do paradigma, né? Poucos engenheiros conhecem o adesivo estrutural, não porque eles têm problemas de conhecimento, mas porque eles não são apresentados ao adesivo estrutural. Isso vem lá das universidades, lá das graduações. O adesivo não é visto como um método de união convencional ainda hoje. Nós falamos que o adesivo ele não é melhor ou pior. O adesivo estrutural ele é só uma alternativa que existe
para se unir materiais. Nós temos, por exemplo, a laminação manual, nós temos os rebites, nós temos parafusos e também temos adesivo estrutural. Só que nós sentimos um pouco de falta de apresentar o adesivo como uma solução. Eu diria a vocês, então, que a dificuldade no mercado automotivo hoje é o conhecimento dessa tecnologia, junto com as normas também de implementação, que são bem críticas, mas que os nossos adesivos atendem todas elas com tranquilidade. Gabriel, vou te agradecer. Qualquer outra pergunta que estiver chegando, às vezes a gente tem um delay, aí vou mandar para você, como todos dos outros seminários. Então, tá bom, olha, muito obrigada e até amanhã, né, Gabriel? Amanhã nos encontramos. Então, muito obrigada. Tchau. Eu que agradeço, pessoal. Tchau, tchau. Um prazer, sempre um prazer. Igualmente.